Bom, pra gente iniciar, Renan, vai lá. Quando nós postamos lá, pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, o que nós mais escutamos é quem que é Renan Santos. Muito bom. Acho que a gente pode começar por aí, né? Que é uma coisa que é o que nós mais ouvimos aí. Pré-candidato quem? Renan Santos. Quem que é Renan, velho? Tipo, acharam que era trollagem até, pra você ter noção. Não é. Assim, pra quem está nos ouvindo entender, a gente tem... o Brasil é um país de dimensões continentais, e mesmo eu sendo uma pessoa que participa muito do debate público, quando começou a sair as pesquisas, eu imaginava isso, porque eu nunca foquei em ter redes sociais ou ficar conhecido. A pesquisa da Datafolha captou que eu tenho mais de 80% de desconhecimento. Ou seja, na prática, 8 em cada 10 brasileiros não sabem quem sou eu. E isso é uma notícia boa, porque mesmo com um desconhecimento muito grande, eu já pontuo nas pesquisas de 2, 3 a 4%, dependendo do cenário. Em alguns trackings, mais do que isso. Então, o que isso quer dizer? Bom, tem muito espaço para ser conhecido, tem muita gente para descobrir as nossas ideias, e as nossas ideias são as melhores ideias para o Brasil. Na verdade, eu vou ser até mais modesto. Eu ainda nem sei se elas são as melhores, porque os outros nem têm ideias para poder confrontar as nossas. Então, como nós somos os únicos a apresentar ideias para tornar o Brasil um lugar mais seguro, um lugar mais rico, um lugar mais justo, eu não vejo nada. Então, eu chequei lá do Lula, né? Eu fico sempre vendo, o Lula está em primeiro nas pesquisas. Qual é a proposta do Lula para 2026, para ganhar as eleições? Não há. Que o povo tenha 3 alimentação por dia. Isso vai tomar café da manhã, você vai comer café da manhã, depois você vai comer a refeição. É isso, ele só fica nessa. Uma vez eu estava no Nordeste, eu falei, não, a proposta dele é o pé de meia. Flávio Bolsonaro, não tem nada. Aí quando ele repete alguma coisa, tipo, solta meu pai. Então, cara, o Brasil é um país muito grande e os nossos problemas são muito grandes também. Para as maiores preocupações, os 2 candidatos estão em primeiro nas pesquisas, serem o pai de um e o outro ele repetir, sei lá, o pé de meia, que não é uma proposta séria. Então, ao trazer propostas de verdade, as pessoas estão conhecendo e muita gente está gostando e está concordando. Tanto que, por exemplo, eu vim agora de uma turnê no Nordeste, eu fiz Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará. Eu saí de 4,1% na região Nordeste, eu fui para 5,4% na região Nordeste. Considerável. E é um aumento grande, e isso num lugar que eu sou desconhecido ainda. Mas proporcionalmente, né? Se for olhar Lógico, muita coisa. Muita coisa. Eu cresci mais de 30% numa região. Então, o que isso quer dizer, para a pessoa entender? Quem conhece, não importa se votava no Lula ou votava no Bolsonaro, quem conhece gosta. E não é porque eu sou de centro, porque eu não sou de centro. Eu acho, inclusive, que o Lula e o Bolsonaro são 2 candidatos de centro. Eles gostam porque a gente está resolvendo problemas que atacam as pessoas diariamente. Por exemplo, como resolver o crime organizado? Como, sabe, as pessoas perguntam, mas isso é difícil. Não é difícil. Derrotar o crime organizado e derrotar, sabe aquele ladrão do teu celular? Você anda na rua e você sabe que você vai ter um filho da mãe que vai roubar teu celular? Dá pra parar esse cara e dá pra parar fácil. Não é difícil. É que as leis brasileiras são as piores leis do mundo. A gente tem as leis penais brasileiras, elas foram feitas para ajudar bandido. E não é uma opinião, é só você estudar, ver como é que funciona a progressão penal, que faz com que um bandido que foi preso, ele saia logo em seguida. As saidinhas, que é outra maluquice que tem. As penas são muito brandas. A reincidência, que é o cara que comete o crime várias vezes, ela não é punida como deveria. Nos Estados Unidos, você é reincidente, meu velho, você vai assim, ficar muito tempo em cana. Você não vai sair da cadeia. Aqui no Brasil, o cara é reincidente, aí sai e estupra uma freira, como aconteceu agora. Vocês viram esse caso? Uma freira de 82 anos. Cara, não faz sentido nenhum. Mas assim, a coisa que menos faz sentido nessa história toda é ele ter saído tantas vezes da cadeia. Exatamente isso. Esse cara não podia ter saído já na primeira da cadeia. E, entretanto, nós vivemos um país em que o bandido sempre sai da cadeia e vai ter... pode falar palavrão aqui? Vai ter sempre uma vagabunda... professora de sociologia, um maconheiro que participa de suruba, professor de uma universidade federal. Não, veja só, meu amigo, mas nós precisamos ressocializar. Esse rapaz, na verdade, ele é uma vítima. Para, cara. Tem gente morrendo por causa da professora de sociologia ou do fumeta. E sabe o que é engraçado? Que esses caras não andam com esses malucos. Lógico que não. Entendeu? Eles gostam de falar desse maluco. Então, porque é bonito. Se você for olhar pro lado humano e falar assim, não, vamos ressocializar. Só que não anda, mano. Não, nunca. E que geralmente são playboy, né? Lógico. Não, assim, quem fala dessas coisas, eu vou dar um exemplo. Isso é muito concentrado em São Paulo e no Rio, essa intelectualidade. Sim. Mora no bairro de Pinheiros, São Paulo. Pinheiros é um dos metros quadrados mais caros de São Paulo. Os bares são caros, os restaurantes são caros. Só que aí o cara bota uma MPB pra tocar, ele acha que eu sou meio popular. Mesma coisa no Leblon, nas Laranjeiras, lá no Rio de Janeiro. Bairros ricos, não precisamos discutir a desigualdade e por que a desigualdade. Merda. Isso, assim, esses caras são os canalhas. Sim. Isso é coisa de gente canalha.
E nós não podemos deixar que essas pessoas canalhas determinem basicamente a nossa segurança, a nossa vida, que é o nosso bem maior, a vida dos nossos amigos, parentes. Então, essas pessoas precisam ser destruídas. E a gente tem que ter um projeto que chegue ao poder e mude completamente as leis e demonstre que esses caras que hoje, no fim do dia, direto ou indiretamente, recebem dinheiro gringo para defender maluquice, e sim, a maior parte do dinheiro que sustenta ONGs de direitos humanos no Brasil vem de fora do Brasil, esses caras não podem participar do debate público. Um cara que recebe dinheiro, por exemplo, indiretamente do governo americano, como o próprio governo americano demonstrou da USAID, ou recebeu dinheiro de ONGs como a do George Soros para defender direitos humanos no Brasil, esse cara está, na verdade, interferindo no Brasil para tornar o Brasil mais inseguro através de uma política que veio de outro país. Cara, isso tem que ser proibido. Sim. Ponto. Concordo. Proibido. O cara não pode vir uma grana gringa para interferir na forma como a gente se administra. Cara, e quando você vê, por exemplo, o Lula indo para os Estados Unidos falar com o Trump sobre prender o crime organizado e tudo mais, quando você ouve ele falar sobre isso, o que você pensa? Primeiro, assim, o Lula não tem a menor ideia mais do que ele tá falando, que o Lula tá ficando senil. Então ele já era um cara, vamos dizer, atrapalhado das ideias. Ele já era um cara que tinha concepções muito confusas sobre política. Hoje ele ainda tá ficando senil. Então, o Trump, né, o que rolou, vocês devem ter visto, o Trump e outros presidentes americanos estão falando em fazer um combate integrado ao crime organizado nas Américas. Eu tive nos Estados Unidos, eu tive em Washington, a capital dos Estados Unidos, e eu conversei com gente, inclusive da administração Trump, e eu falei, olha, esse deve ser o foco total no hemisfério aqui, foco total no nosso continente. E eles falaram, não, haverá um foco do nosso governo nisso, sim. Aí ele falou, agora o governo de vocês, né? O governo nosso é aliado do tráfico, o governo brasileiro é aliado do tráfico. Então há uma noção no governo americano disso. Então o Lula, ele ficou muito preocupado, porque não é nem que ele acha que os Estados Unidos vão invadir o Brasil, os Estados Unidos não vão invadir o Brasil. Os Estados Unidos conferirem ao PCC e ao Comando Vermelho o status de organizações terroristas, apenas é uma constatação da realidade. Ele não está fazendo nada ainda de constatar a realidade. Sim. Isso não significa que, por considerá-las terroristas, eles vão basicamente meter aviões e tacar bomba aqui. É isso que eu ia perguntar. Eles não vão... Não, eles não podem fazer isso. É um reconhecimento. Entendi. O exemplo que eu dou é, o ETA era um grupo terrorista que havia na Espanha, lá no País Basco. Foi enfrentado pelo exército, pelas forças especiais da Espanha, das forças policiais espanholas. O IRA, na Irlanda, a mesma coisa. E os Estados Unidos reconheciam eles como terroristas. Os Estados Unidos não fizeram interferência na Espanha ou na Irlanda. Né? O que eles estão comentando, né? Meu Deus, a nossa soberania está sendo que é o que o Lula fala. Mas na prática não tem soberania nenhuma. A partir do momento que você não controla o próprio território, porque o Comando Vermelho controla o seu território, é porque você não é soberano. A soberania não é nossa. Né? Cara, e o cara ter que esperar os Estados Unidos reconhecer o bagulho pra depois... Exato. Não faz sentido nenhum. Nenhum. Pra emitir a opinião dele.